Eu sou, como o Max comentou, formado em engenharia de computação, sou formado também em cinema e também trabalhei como jornalista há um tempo, há uns muitos anos atrás. E agradeço aí o convite do Max Tamarô para falar sobre esse tema que, para mim, é muito, muito importante do ponto de vista como sociedade mesmo, né? O impacto que a gente tem de tecnologia sempre é muito grande e o impacto de tecnologia nesse quesito das redes sociais, nessa questão das redes sociais, ele é assustador, né? Na minha opinião. Ele começa pelo ponto em relação ao poder que a tecnologia tem e como que ela está modificando a visão social, né? Eu vou começar esse papo contando uma história. Quando saiu o filme Tema das Redes, eu obriguei todo mundo aqui de casa a assistir. Todo mundo tem que assistir esse filme porque ele deve ser muito legal. Eu nem tinha visto e deixei o pessoal assistindo na sala aqui de casa e fui para a cozinha cozinhar, fazer um almoço e tudo mais. Em um certo momento, escutando as narrativas do filme, eu parei, sentei para assistir o filme, porque mesmo conhecendo todos os meandros da tecnologia e do impacto que a estrutura da rede social acarretava, ouvindo o depoimento das pessoas que trabalharam no Facebook, no Twitter, no início dessa evolução no Google, e como que eles estavam vendo isso, e pessoas que têm muito conhecimento, têm poder total do processo, elas que estavam lá mandando, estavam identificando que elas próprias sucumbiam à tentação do envolvimento, do vício, né? Até não tenho dó de dizer da escravidão que os processos das redes sociais estavam gerando nas pessoas, mesmo sendo elas próprias aquelas que criaram aqueles mecanismos, pessoalmente me mobilizou e eu terminei de assistir o filme. E o filme é ótimo, recomendo a todo mundo que assista, porque ele tem uma estrutura muito boa de dizer o recado que ele vem dizer, e ele é muito baseado em informação de fontes confiáveis, né? Então, essa questão em relação às redes sociais, o grande problema dela não está em relação à ferramenta em si, né? Como a Aline comentou muito bem, e como a Laís também comentou do ponto de vista do que se pode fazer de bom com inteligência artificial, né? No campo da educação, por exemplo, e tudo mais. O ponto em questão das redes sociais é que tem todo um contexto social e histórico, né, que levou-se a se ter essa confusão toda que tem nas redes sociais. Porque as pessoas acreditam no que vem de uma fonte que é não confiável. Essa fonte não confiável ela é baseada em algoritmos que, do ponto de vista tecnológico, são muito avançados, mas no fundamento deles são pequenos conhecimentos, pequenas estruturas, umas encaixadas nas outras, mas sendo executadas em escala mundial, acabam mobilizando esse processo. Então, todo esse processo de divisão social entre uma visão de mundo, outra visão de mundo, dessa evolução do discurso do ódio, né? Ela está baseada nisso, né, que fundamentalmente né? Então, um dos pontos que eu queria comentar aqui é por que a rede social acaba movimentando as pessoas desse jeito que faz uma disfunção, né? Afasta e movimenta grandes polos de polarização e os extremismos, né? Basicamente porque a rede social ela é de graça para o usuário final em relação ao dinheiro, né? Mas ela cobra do usuário final o tempo de atenção. Né? Fundamentalmente, o problema das redes sociais é que elas escravizam os usuários finais do ponto de vista de roubar deles atenção. E aí elas pegam essa atenção que elas estão roubando dos usuários e vendem para os patrocinadores. E aí elas dizem que elas entregam de volta para o usuário final, ao cobrar esse tempo de atenção deles, a conexão com as pessoas,
o recebimento de informação dinâmica e todo mais esse lelelê que a rede social diz que fornece. Na verdade, quem fornece esse lelelê todo é a própria internet, de um modo geral, né? Os mecanismos de comunicação modernos, eles são muito eficientes para isso. As redes sociais, elas são mais eficientes ainda, né? Para isso aí. Mas a conversa é uma conversa de facilitação de uma coisa que as pessoas já têm, né? Então, o problema da rede social é esse, é que ela tem que escravizar as pessoas para poder vender o tempo de atenção dessas pessoas para os patrocinadores, né? E o jeito de escravizar, ela é baseado na inteligência artificial, que nem é uma inteligência artificial assim, absurda, uma técnica computacional inovadora, nada. A tecnologia que se usa para fazer isso, na década de 90, era considerada até inteligência artificial meia boca, né? Nem era assim o máximo do poder, mas parte do princípio de reconhecer padrões de comportamento, né, que são humanos, né? O ser humano, ele tem uma pretensão, assim, uma predisposição à repetição de operações, a esperar reconhecimento, a ser confirmado a sua própria opinião pessoal, são todas características do ser humano, né? E as redes sociais utilizam essas chaves psicológicas para enganchar as pessoas, né? Eu estou lendo um livro agora que é bem interessante, que chama Indistractable, que como é que chama? Como é que eu traduziria isso? Me fugiu a palavra agora, daqui a pouco eu comento, mas é indistraível, né? O não concentrado, né? Ele é justamente do autor que fez um livro muito conhecido na década passada, que chama Hooked, que é enganchado, né? Ou pescado, que é justamente para dizer como que você construía software para orientar o comportamento do usuário final. E agora ele escreveu um livro que é como que você constrói a sua própria organização do tempo para que você não se deixe ser enganchado por várias coisas, né? O pior enganchador de coisas do mundo hoje em dia, na minha opinião, é a rede social, né? Ele tem essa estrutura pronta para fazer isso, né? E mesmo você, como a gente viu nos depoimentos do filme, mesmo você sendo o sujeito que inventou aquela técnica, você mesmo se engancha, né? Porque você continua sendo humano e acaba nisso aí, né? Então, eu digo para as pessoas para se preocuparem em relação a essa questão da rede social, com esse olhar de entender que aquilo não é uma fonte confiável de informação, né? Aquilo é uma fonte viciada de informação baseada num algoritmo que foi escrito por algum moleque de 25, 30 anos lá no Vale do Silício, né? Que estava basicamente se preocupando em organizar o modelo de exposição de informação para você, cliente, usuário final, né? De um modo em que você gaste mais seu tempo olhando para aquilo, para que ele ganhe dinheiro dos anunciantes que ele organiza para expor para você naquele momento. Não só anunciantes, né? Porque dentro das redes sociais você pode fazer outros tipos de propaganda, né? Travestidas de notícia, mas que tem o objetivo final de orientar a consciência das pessoas, né? A fazer as pessoas olharem para o mundo do jeito que essas pessoas que estão pagando a rede social queiram, né? Então, quando se diz, por exemplo, que a Rússia influenciou as eleições nos Estados Unidos, né? Que é um conceito que hoje não se discute mais, né? Tecnicamente, se foi mesmo ou não, né? Mas a Rússia hackeou o Facebook para fazer isso, tomou algum servidor especial. Não, ela usou somente a funcionalidade que a própria rede social dava para que um certo comprador possa fatiar a sociedade e organizar a comunicação daquela informação que ele quer, do modo que ele quer, ligada com outras informações de fontes possivelmente menos corruptas, vamos dizer assim, dessa visão, né, de estar falando mentira, de estar propagando fake news e tudo mais, e fazer com que esse pacotinho, que é uma mentira descabrada, ele caia em vários outros que possam ser
até mentira também, mas de menos conflito, né? Então, essa questão da ferramenta e do poder da ferramenta, ela é muito, muito importante. Eu vou contar uma outra história para vocês em relação a esse ponto de vista da tecnologia. Como é que se pode fazer um software que a pessoa, mesmo que fez, não acredita que vai ser sucumbida para ele? Quando eu estava na graduação, há muitos anos faz, né, mais de 20 anos, eu estava entregando um trabalho final de inteligência artificial. E eu precisava de pouca nota, fiz um trabalho bem simples, usei a tecnologia mais simples que eu podia usar e eu fiz um jogo de Jokenpô, daquele jogo do pedra, papel e tesoura. Né? E morava na minha república um amigo meu, grande amigo, que estava se formando em estatística. E eu falei com ele, vou fazer um trabalho para entregar, para complementar a minha nota de inteligência artificial, que é um jogo de Jokenpô. Então eu vou usar um algoritmo simples para poder jogar Jokenpô com você e ele vai ganhar você. E aí expliquei o algoritmo para esse meu amigo, que era estatístico. A primeira coisa que ele falou comigo foi assim, Vanner, isso aí vai dar 50% para um, 50% para outro se você jogar muitos jogos. É igual um jogo de moeda. Tecnicamente, do ponto de vista estatístico, certo, ele estava muito certo. E aí eu discuti com ele e ele teimou e foi jogar. E aí, durante a noite, ele começou a jogar às 10 horas da manhã, às 10 horas da noite, acho que ele terminou de jogar às 2 horas da manhã. Ele jogou 1.200 partidas, sabendo o algoritmo. Às 2 horas da manhã, ele estava perdendo de 800 a 400. Por quê? Porque ele estava jogando lá com a visão dele, tentando lembrar o que ele tinha jogado, o que o computador jogou, e ele errou. E ele caiu num vício dele mesmo de começar sempre jogando tesoura, que seja, não me lembro mais, né? Já não tenho mais esses dados. Mas, e aí o computador sabia que em 70% dos jogos ele começa com tesoura e o computador começava com pedra. Pronto. Era basicamente isso. E aconteceu um cenário interessante que eu fui apresentar esse trabalho para o meu professor respondeu a mesma coisa, Wander, isso aí vai dar 50%. E aí eu disse para ele assim, não, olha só o que eu tenho aqui, eu tenho uma planilha em Excel num disquete de 3,5 polegadas, entreguei para ele, tinha lá esses 1.200 jogos desse meu amigo, né? E aí viu esse ponto e me passou de ano, né, tranquilamente. Mas, do ponto de vista técnico, a questão é, a rede social, ela tá lá olhando como você pensa. E quando ela mostra alguma coisa para você, é do jeito que ela acha que vai te dar mais atenção para ela. Quer dizer, ela vai te mostrar uma coisa de um jeito que vai prender a sua atenção àquele dispositivo que você está olhando, para que ela ponha um anúnciozinho aqui, e aí ela cobre 3 ou 4 centavos de dólar, ou infinitésimos de centavos de dólar, por cada anúncio que ela mostra seu, né? Então, além de você estar vendendo o seu tempo, ele está sendo vendido bem barato, né? Então, é um tempo bem... As pessoas devem cuidar bastante. Então, a minha mensagem final para fechar esse ponto é a tecnologia que está rodando por baixo desse processo todo, ela é muito forte, ela é muito poderosa, né? E não só do ponto de vista técnico, ela é poderosa porque quem está do lado de cá, né, nós humanos, somos fracos, né? Então ela tem uma estrutura muito robusta para conseguir roubar o seu tempo. E o que ela quer fazer não é te mostrar as fotos mais legais dos gatinhos da família, né? Ela quer fazer com que você fique lá olhando. Então qualquer coisa que te instigue emocionalmente, que te prenda a atenção, tipo notícia ruim, tipo desastre, tipo polarização, vai te prender mais